o tributo sobre heranças e doações vai aumentar violentamente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Renato da Veiga e eu sou diretor jurídico da Preve Consult. Quem acompanha o nosso canal deve se lembrar que faz algum tempo a gente vem comentando sobre a reforma tributária que está ocorrendo no Brasil. Foi aprovada uma parte no final do ano passado e agora está em curso um projeto de regulamentação. Outras legislações virão também para complementar essas reformas que estão sendo feitas em nível constitucional. E o que me chamou a atenção, e eu sempre comentei isso, foi que, com relação às heranças e doações patrimoniais, havia, no bojo dessas reformas, uma pretensão do governo federal cobrar um imposto de renda adicional ao que os estados já cobram, que é o ITCMD. O ITCMD é um imposto estadual que incide sobre doação de bens e heranças em inventários. E parece que no final do processo de aprovação no ano passado, essa proposta perdeu um pouco de tração e acabou ficando de fora daquele primeiro momento. Muitos comemoraram, acharam que, digamos, o governo havia desistido de implementar essa cobrança porque naquele momento não saiu. Porém, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão ainda não com repercussão geral, mas um precedente bastante importante, decidiu validar a cobrança de imposto de renda na transmissão de bens por herança ou por doação, pela diferença do valor que estava declarado no imposto de renda da pessoa que doou, ou então do falecido, no momento do seu inventário, para os seus herdeiros, para os seus sucessores. Então, o que acontece de prático? Se você for olhar o seu imposto de renda hoje, e você adquiriu um imóvel há 10 ou 20 anos atrás, você vai ver que ele está muito distante do preço do real valor de mercado atual. E então o que acontece? Essa decisão diz que o governo tem direito de cobrar imposto de renda sobre ganho de capital pela diferença entre o valor que estava declarado no imposto de renda da pessoa que está doando ou que veio a falecer e o valor efetivo da avaliação desse bem no momento da transmissão. Então, quando você vê que grande parte dos imóveis, salvo se você tenha comprado muito recentemente, eles estão sim muito, muito defasados. Um imóvel comprado há 10 anos atrás por 100 mil reais, hoje está próximo de 500, 700 mil reais. Então, essa diferença entre 100 e 700 é que então incide esse imposto de renda, segundo essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então daí eu me pergunto, eu não sou adepto de teorias da conspiração, mas eu também acho um pouco difícil acreditar em certas coincidências. E o fato de ter havido assim, um esvaziamento da proposta de uma tributação direta no processo através do Congresso Nacional, casa muito, fecha muito bem com essa decisão do Supremo. Por quê? O que acontece? Lá precisaria todo um processo de aprovação de uma nova base de cálculo para o imposto de renda, que teria suas resistências, é claro, entre aqueles que não concordam com uma carga tributária maior. E essa carga tributária maior, a efetivação dela veio por uma decisão do Supremo. Então nós temos aqui a mesma situação, a mesma carga tributária que agora vai ser implementada, o mesmo aumento da tributação geral sobre as heranças e doações, implementadas por uma decisão do Supremo. Como eu disse, eu não sou adepto a teorias da conspiração, não. Mas você analise, pense um pouco e chegue às suas próprias conclusões. O fato é
está posto, não? O tributo sobre heranças e doações vai aumentar violentamente, seja pela majoração do imposto estadual, que já então foi aprovado, vai sair alguma coisa das alíquotas atuais de 4%, 6% e 8% que os estados cobram para alguma coisa próxima de 20%. Está sendo esperado isso na fase de regulamentação. E acrescido ainda da diferença essa do imposto de renda sobre ganho de capital. Em média, você pode considerar isso alguma coisa como direto 15%. Então, some 20% mais 15%, 35% só em tributos, sem considerar ainda os custos de um inventário, os custos de cartório, ou custos da justiça, para se fazer os processos de inventário ou escrituras de doação. Minha gente, a carga tributária no Brasil sobre heranças e doações está sendo equiparada ao que se pratica no primeiro mundo. Quanto a isso, não há dúvida. E parece que esse era o objetivo de toda essa legislação que estava sendo modificada, implementada agora de uma outra maneira, mas também que vai pesar no bolso de todos os que não pensarem em uma providência antecipada para resolver essa questão. E como todos sabem, os que acompanham o nosso canal, sabem o que nós estamos falando. De montar em vida uma holding familiar sobre a estrutura de uma empresa SA para poder tratar dessa forma a transmissão futura de bens da maneira mais econômica, mais sensata que existe hoje no mercado. Fica a dica, é o recado.